Este vídeo é um alerta. Se você faz uso de fármacos que contenham em sua composição moléculas denominadas de estatinas ou em conjugação com moléculas chamadas de exitimidas, talvez este vídeo seja de muita importância informativa para você. Esses fármacos trazem como mecanismo de ação de base a inibição tanto da absorção da molécula do colesterol quanto da síntese endógena da mesma, por vias diferenciadas. O exitimida atua diretamente a nível intestinal. Ele impede que a molécula do colesterol venha a ser absorvida pelo intestino, ou seja, sendo estas introduzidas no organismo a partir de nossa alimentação. Enquanto que as estatinas impedem com que a cascata de síntese da molécula endógena do colesterol venha a acontecer. Mas qual o problema de tudo isso? É público e notório por parte da maioria dos profissionais da área de saúde sobre a importância da molécula do colesterol. Sem a molécula do colesterol, nós não sintetizamos os nossos hormônios, sejam estes masculinos ou femininos. A molécula de colesterol é de suma importância como uma mediadora para a síntese de uma vitamina que hoje já consideramos como um verdadeiro hormônio, ou seja, a vitamina D. A molécula de colesterol também é de suma importância para a estruturação de todas as membranas de nossas células. Sim, pois todas as nossas células são estruturalmente formadas por membranas específicas e a molécula do colesterol se faz presente, estruturando estas membranas e compondo também estruturas denominadas de balsas lipídicas. A molécula de colesterol também funciona como um sinalizador endógeno. Um outro ponto muito interessante é que a molécula de colesterol compõe mais de 75% da estrutura dos nossos neurônios. Tamanha a importância da molécula do colesterol para o nosso cérebro. Sem falar que o nosso cérebro também executa a função de formar hormônios, ou seja, dentro de um processo denominado de esteroidogênese cerebral. Também através de metabólitos hormonais e da presença da molécula do colesterol. Então, por que o uso crônico dos fármacos contendo estatinas e seus conjugados podem contribuir para causar tantos danos à saúde humana? Além de se inibir a síntese endógena da molécula do colesterol, em particular as estatinas, estas, por sua vez, impedem a sequência da cascata bioquímica que, durante a síntese do colesterol, desvia-se para a formação de uma molécula de suma importância para todas as células do nosso corpo, ou seja, a coenzima Q10. Mas o que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 é uma molécula que está basicamente presente em uma estrutura dentro de nossas células, denominadas como uma organela, que é responsável pela produção de energia para todas as nossas células,
estrutura essa denominada de mitocôndria. As mitocôndrias são verdadeiras usinas produtoras de energia das nossas células. E é justamente em uma estrutura membranar destas mitocôndrias que a coenzima Q10 se faz presente. Estrutura essa denominada de cadeia transportadora de elétrons. Lá, a coenzima Q10 tem um papel de suma importância. Como denominado, ela auxilia no transporte de elétrons para, ao final, conduzir a síntese da molécula que mantém todo o processo de substrato energético e manutenção de homeostase celular, ou seja, o ATP, adenosina trifosfato. A coenzima Q10 também tem um papel de suma importância para regular os processos de oxirredução. E o que seriam esses processos? Seria justamente um mecanismo de controle da formação dos radicais livres. Então a coenzima Q10 também não está única e exclusivamente presente nas estruturas mitocondriais. Paralelo a este fato, a coenzima Q10 ela está presente em um número considerável, principalmente em estruturas como o nosso cérebro, além da molécula de colesterol. Pois mais de 75% da massa do nosso cérebro é composta por moléculas de colesterol. E o sistema nervoso central, ele é hiperativo, gastando cerca de mais de 35% da energia do nosso corpo somente em repouso. Sendo assim, é uma estrutura que necessita de forma eficiente e constante não só da molécula de colesterol, mas da coenzima Q10 e de todos os outros reguladores do sistema de oxirredução, ou seja, do sistema de controle da produção de radicais livres e do estresse oxidativo. Sendo assim, a inibição da produção de colesterol pelas estatinas de forma direta no fígado, ou impedindo-se a absorção do mesmo pelas vias intestinais, em particular as exudativas, contribui de forma significativa para induzir inúmeros processos degenerativos celulares, que pouco a pouco, com o uso crônico desses fármacos, vão culminando em patologias específicas, como demonstrados nos artigos a serem citados. E entre estas, posso citar a dinapenia, que nada mais é do que a fraqueza muscular. Indivíduos passam a se sentir fracos e debilitados e indispostos. Paralelo a isso, nós temos as miopatias, onde as estruturas musculares já estão sofrendo com processos de degeneração, potencializando os processos da sarcopenia. Mas como isso é possível diante do uso crônico de fármacos contendo as estatinas? As estatinas, além de inibirem a coenzima Q10, elas podem atuar também de forma direta em outras estruturas, principalmente dentro das células musculares, como, por exemplo, o retículo sarcoplasmático. E o que seria o retículo sarcoplasmático? É uma estrutura que tem como função de base armazenar o cálcio dentro das células musculares. Pois o cálcio ele é de suma importância
para os processos de contração e relaxamento muscular, mas também atua em inúmeras outras vias bioquímicas. Vias estas que pretendo discuti-las em uma outra oportunidade, de forma sucinta, mais técnica e bioquimicamente aprofundada. Então, as estatinas em particular, elas impedem que este cálcio armazenado, após atuarem em seus processos de contração muscular, sendo estes ativados ali pelas vias neuromotoras, simplesmente a estatina faz com que este cálcio não venha a ser recaptado por proteínas específicas contidas no retículo sarcoplasmático. E qual o problema disso? O cálcio, por sua vez, além dos processos citados, atua como um segundo mensageiro. E o que seria esse segundo mensageiro? Ele simplesmente ativa enzimas específicas, denominadas de enzimas proteolíticas. E essas enzimas participam de forma direta de mecanismos de autodestruição celular, também denominados de apoptose, necrose, ferroptose, entre outros. Então, este cálcio em excesso faz com que as células musculares entrem em colapso, não só por fadiga, por déficit energético, pela baixa da síntese de energia, mas também pelos superestímulos enzimáticos de autodestruição. Paralelo a tudo isso, nós temos órgãos muito mais específicos e de relevância para o nosso corpo. Não que a musculatura não seja, pois os nossos músculos cientificamente já foram comprovados que funcionam como órgãos endócrinos, produzindo inúmeros mediadores bioquímicos, entre eles fatores de crescimento neural. Sendo assim, uma vez que esses músculos estão sendo afetados, sendo induzidos dentro de um processo de potencialização da sarcopenia, temos também todo um sistema dentro do nosso corpo sendo afetado, e principalmente o sistema nervoso central, que mais necessita de suporte energético e proteção contra os níveis de estresse oxidativo. Sendo assim, inúmeros estudos comprovam, com evidências científicas, os efeitos colaterais causados pelo uso crônico destes fármacos, contendo as estatinas ou em associação, como foi citado desde o início. Se você faz o uso crônico de fármacos contendo as moléculas citadas, leve essa informação de base ao profissional da área de saúde que lhe acompanha. Discuta sobre o assunto e avalie a real necessidade para o uso das mesmas. Caso você apresente alguns dos sinais e sintomas descritos, pesquise e apresente as inúmeras alternativas naturais que já existem e estão devidamente validadas e recomendadas pela comunidade científica internacional. Como, por exemplo, a prática de exercícios físicos, sejam estes aeróbicos ou anaeróbicos,
a mudança de hábitos alimentares, a conscientização para o consumo frequente de bebidas alcoólicas, que potencializam o quadro clínico, ou a associação de fitoterápicos e princípios ativos naturais, que podem atuar com a mesma eficácia nos fármacos, sem os devidos efeitos colaterais. Diante dessas evidências, apresente ao profissional que lhe acompanhe as melhores alternativas para o seu caso. Você não precisa ser um profissional da área de saúde ou um especialista em bioquímica como este que vos falo, pois vivemos na era do excesso de informações e, em face disso, precisamos peneirá-las e buscar desenvolver um senso crítico em prol do bem mais precioso que podemos ter dentro deste processo evolutivo consciencial, ou seja, a nossa saúde, que, por sua vez, somente nós mesmos temos a responsabilidade plena e o direito de escolha sobre a mesma. Gratidão por acompanhar-me em mais uma jornada pela busca do conhecimento.